Oiê! Então, acá estou eu, fingindo que eu estou num dia novo, gravando uma aula nova, quando na realidade é só a sequência da aula que eu acabei de gravar agora, tá? Mas tudo bem, a gente finge lindamente aqui. E agora, nessa gravação em particular, vou falar um pouquinho de medidas de variação. Então, olha só, na vida, vocês costumam ver com muita frequência três medidas principais. Seriam variância, desvio padrão, opa, e erro padrão, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês qual que é a lógica, como é que chega nisso, e ao mesmo tempo vou dizer que isso aqui é tudo a mesma coisa, é a mesma lógica, a mesma medida com uma diferença de cálculo entre elas. Tem uma quarta, que vocês ouvem falar de vez em quando, que também está ligado com elas, que é o intervalo de confiança. Frequentemente, o intervalo de 95% de confiança, porque esse intervalo, na realidade, ele pode ser... deixa eu arredar aqui que não dá para vocês verem, né? Aqui. Frequentemente, ele pode ser de outros valores, 99%, por aí vai, mas normalmente é intervalo de confiança. Mas, enfim, elas são todas muito parecidas. E essas três aqui, elas têm... as quatro têm a mesma natureza, tá bom? Então, como é que a gente vai chegar nessas medidas? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um conjunto de dados qualquer, sei lá, muito difícil, seria 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, quando a gente está fazendo uma análise, a gente apresenta o resultado da análise, a gente não apresenta o conjunto de dados em si, a gente apresenta métricas que tentem resumir o que acontece com esse conjunto de dados, beleza? Então, uma métrica que a gente frequentemente usa, que a gente chama de medida de tendência central para representar os dados, é a média. Então, eu posso vir aqui e eu vou escrever igual média, abro parênteses, selecionei esses dados, eu apresentaria aqui média 3, beleza? A lógica dela é mostrar qual seria a tendência, então, central de um conjunto de dados, para onde eles estariam convergindo, tá? Principalmente presumindo distribuição normal e esse tipo de coisa. Até aí tudo bem. O problema aqui é o seguinte, a média ela deixa de captar outras características importantes do conjunto de dados. Imagina, por exemplo, que eu tenho um segundo conjunto aqui do ladinho, que seja, que eu sou muito boa de português, 3, 3, 3, 3, 3. Se eu calcular a média desses valores, vocês vão ver que também vai dar 3, tudo bem? Então, se eu apresento para o meu leitor só a média, eu vou perder informação sobre outras características do conjunto de dados, e em particular sobre variação. Aqui, obviamente, existe mais variação entre os valores do que aqui, tá bom? Então, normalmente o que a gente faz é associar com a média uma medida de variação. E aí eu gosto muito de pensar com as pessoas que tipo de medida de variação poderia representar. Por exemplo, muita gente fala assim, bota o mínimo e o máximo. Legal, o mínimo e o máximo aqui seria 1 a 5 e aqui seria 3 e 3, ou seja, ia mostrar que não tem variação. O problema é que ele não pega o meio do caminho, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro conjunto, sei lá, menos 2, 3, 6, 5, tudo bem? Ele ia dar uma variação parecida, ia fazer de menos 2 a 6 a amplitude, tudo bem? Ia ser tão diferente assim, e ele não pega muito bem o meio do caminho, não tem um 4 aqui, não tem um 2 aqui, tudo bem? Se eu tivesse 3, 3, 3 e, sei lá, 7, tudo bem? Uma média aí próxima de 3 de novo, mas eu não pegaria o meio do caminho. O problema do mínimo e do máximo é que ele some com os intervalos que estão no meio. Ela não funciona tão bem assim como uma medida de variação que englobe todos os valores. Ela dá uma ideia de onde partiu e onde chegou, tá bom? Aí uma outra lógica que as pessoas costumam sugerir, quando eu pergunto isso em sala, frequentemente fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada valor e subtrair ele da média. E aí depois a gente soma isso, porque aí a gente tem quanto que cada valor está destoando em relação à média daquele conjunto de dados. Aí quando você soma vai dar um númerozão. Beleza? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse valor aqui, menos a média que está aqui, tá bom? Como eu fiz uma fórmula,
eu vou puxar essa fórmula para baixo, tá bom? Só que o que acontece? Se eu puxar isso só assim, ó, percebam que a fórmula aqui ficou E1 menos E7, que é essas duas células que estão marcadas aqui. Quando eu puxei ela para cá, ela fez E2 menos E8, ela desceu as duas, tá? E na realidade, quando puxar para cá, eu quero que desça esse valor, mas eu quero cada valor menos a média, então eu não quero que desça aqui. O Excel ele tem uma opção de você travar algumas células quando você faz a fórmula, tá? Você pode travar linha ou pode travar coluna. Para travar é o que trava a nossa vida, gente, é dinheiro, adoro. Então, olha só, essa inicial que está certinha, que é a E1 menos a E7, eu vou vir aqui à esquerda do 7 e vou botar dinheiro, cifrão, tá bom? Quando eu faço isso, o Excel entende que ao descer a fórmula, esse E1 vai virar E2, E3, E4, E5, mas o E7 não é para mudar, porque tem um dinheiro travando o 7. Se eu tivesse botado à direita do E, ele ia travar a coluna. Então, se eu arredasse a fórmula entre colunas, ela não ia mudar a coluna E, tá bom? Você pode travar a linha e coluna, não tem problema. Eu travei aqui. Agora eu vou descer. Olha que bacana. Quando eu olho para isso aqui, quando eu faço essa mesma fórmula aqui, ela me diz, então, que eu tive dois valores negativos, né, abaixo da média, dois valores positivos e um valor igual à média. Aqui está todo mundo igual à média. Então, se eu somar aqui, daria zero. Só que se eu somar aqui também, deu zero. Fudeu de novo, tudo bem? É lógico que vai dar zero, demônio. Porque é média. Então, se é média, eu estou obrigando metade da soma dos valores ficarem acima dela e metade da soma dos valores ficarem abaixo. Então, isso aqui vai dar zero. Assim como esse daqui vai dar zero. Então, sempre que eu fizer qualquer valor menos a média, vai dar zero. Não serve para a nossa vida, tá bom? Mas é um passo inicial interessante. Porque agora eu preciso só fazer o seguinte, como é que eu garanto que essa soma não dê zero sem perder essa propriedade? Porque essa soma aqui, ela está levando em consideração todo mundo. Isso é importante. Aí a gente tem duas opções principais. Eu posso, por exemplo, tirar o módulo. Então eu faço o módulo da diferença, fica tudo positivo. Para quem não lembra de módulo, porque eu não lembrava, quando me ensinaram isso, esse módulo, que diabo é módulo, gente? Eu estou discutindo estatística, esse caralho. Então o módulo ele transforma todo mundo em positivo, resolve. Mas, por questões de facilidade de cálculo, a gente não vai usar módulo, tá bom? A gente vai usar elevar ao quadrado. Então, toda vez que eu levo um valor negativo ao quadrado, ele fica positivo. O valor positivo ao quadrado também fica positivo. Então, vai ficar todo mundo positivo. E aí, a coisa começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, vem aqui igual esse valor. Sempre que vocês quiserem levar alguma coisa ao quadrado no Excel, bota chapeuzinho 2, tá bom? Vai ser no circunfresh 2. Fiz isso aqui e boto aqui. Opa! Soma. Então, quando eu faço isso aqui, essa soma deu 10. Beleza, eu consegui tirar do zero, tá bom? Deixa eu botar todo mundo centralizado aqui, que eu tenho toque com esse negócio. Pronto. E se eu faço aqui, igual isso aqui ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, não mudei nada. E faço a soma aqui. Continua dando 0. Então, olha que bacana. Quando eu faço a diferença de cada valor menos a média, somo, sempre vai dar 0. Mas se eu pego essa diferença e levo ao quadrado, fiz todo mundo positivo. Agora ela está informativa, porque quanto mais os dados destoarem da média, maior essa diferença, maior vai ser o valor quando eu levar ela ao quadrado. Então, a soma deles, quanto mais alta, mais ela quer dizer que existe variação. Paulo, mas 10 quer dizer o quê? Só quer dizer 10, gente. Quer dizer que para um mesmo conjunto de 5 dados, um que tem soma de quadrado, 10, e outra que tem somatório dos valores de diferença elevado ao quadrado, 0, essa que é 0 não tem variação, são todos os dados iguais. Quanto maior o valor, mais eles estão destoando de uma situação em que não há variação. Entendeu o ponto? Então, até aí, tudo lindo. Olha que bacana. O nome que a gente vai dar para isso aqui é soma de quadrados, tá? Que nada mais é, recapitulando, peguei cada valor, fiz ele menos a média daquele grupo, tá aqui. Peguei cada valor aqui, elevei ao quadrado, tá aqui. Somei esses valores que estão elevados ao quadrado. Por isso o nome, soma de quadrados, tá bom? Então, a soma de quadrado não é nenhum desses negócios aqui. Só que ela já me dá uma ideia da variação, que é ótimo, tá
bom? A soma de quadrados ela só tem um único problema. Então, olha só, eu vou apagar, nem vou apagar, vou fazer embaixo. Vou fazer agora dois conjuntos de dados que, em teoria, têm a mesma variação. Então, 0, 1, 0, 1, 0. Eu vou fazer um outro aqui, que vai ser 0, 1, 0, 1, 0, só que vou botar mais dois valores, 1, 0, tá bom? E aí agora eu vou calcular a soma de quadrado de cada um de novo. Então, média, tá aqui. Aí fiz igual cada valor menos a média. Lembra que eu vou travar a média. Arrastei a formulazinha aqui para ele repetir a conta. Somo, vai dar 0. Eita, peraí que eu tenho besteira aqui. Pronto. Somo, vai dar 0. Então, e aí vou elevar esse valor ao quadrado. É igual que eu fiz em cima, só que para esse novo conjunto de dados, tá? Não tem nada diferente, por isso que eu estou fazendo mais rápido. A soma deu 1,2, tá? Se vocês estiverem fazendo isso enquanto eu mostro esse vídeo, às vezes o de vocês dá um valor um pouquinho diferente por conta do número de casas decimais, tá? Eu não sei como é que o Excel está fazendo, deixa eu ver o meu. Ele deu 1,2 certinho. Às vezes o de vocês arredonda para mais ou menos casas decimais, às vezes na terceira ou quarta casa vai diferir, e aí como o meu está arredondando, ele vai jogar para baixo ou para cima, tá? Mas olha só, esse conjunto de dados, isso aqui ficou bom. Pronto. Esse conjunto de dados está variando de 0 para 1. Esse também varia de 0 para 1. Então, uma medida decente de variação deveria ser igual para esse conjunto e para esse conjunto. Vou fazer o mesmo cálculo aqui, tá bom? Então, vai ser média tá? Deixa eu só que eu... Tá bom? Ela vai ficar parecida mesmo, tá? Aí venho aqui e faço cada valor menos a média. Puxo aqui. Isso aqui vai ter que dar 0, que é a soma das diferenças aqui, tá bom? E agora eu vou fazer cada valor ao quadrado. Aqui. Vou fazer a soma. Então, essa soma aqui deveria dar 1,2 ou algo bem próximo disso. Porque eu estou trabalhando com um conjunto de dados que tem a mesma variação, beleza? E tcharam! Não deu. Por que vida? Você faz isso comigo? Normal, gente. É óbvio que vai dar diferente, demônio. Por quê? Porque isso é uma soma. Então, quanto mais amostras eu colocar aqui, maior vai ser esse valor, porque eu estou somando valores. Então, o grande problema da soma de quadrado é que ela é dependente do número de amostras. Quanto mais amostras, maior tende a ser a soma de quadrados. Então, eu preciso de um último artifício matemático para resolver isso, que é muito difícil. Se o número de amostras faz com que a soma aumente, eu posso dividir, então, esse valor pelo número de amostras. Então, aqui eu vou botar igual isso, dividido por 5, porque foi baseado em 5 amostras aqui, tudo bem? E aqui vai ser igual a isso, dividido por 7, porque essa soma foi baseada em 7 amostras. Esse daqui eles estão arredondando, estão botando muita casa depois da vida, tá bom? E aí, quando o telefone tocando, eu desliguei aqui, não vou editar, tô com preguiça. Então, quando a gente divide pelo número de amostras, o valor tende a ficar agora, ele fica igual, tudo bem? Mas, lembra que isso é uma disciplina de estatística, esoterismo. Beleza? Então, o que acontece? A gente está quase chegando na nossa primeira medida de variação, que é a variância, tá bom? Mas tem uma diferença. Quem deduziu a fórmula de variância, que foi o Fischer, ele detectou um detalhe e eu vi um professor uma vez explicando matematicamente como é que se chega na fórmula da variância. Sabe aquele quadro que pega a tela inteira?
Que a pessoa escreve, e aí quando chega lá no final fala assim, ih, errei, apaga tudo e volta de novo, você quer morrer, que você já tem dificuldade de entender a primeira linha lá no canto, ela já está lá no final. Pois é, Biga Petréi, quando ele me ensinou esse caralho, eu entendi, foi lindo, mas ele errou a conta, ele voltou, e assim, ele que é uma das pessoas que mais dominam matemática que eu já vi na vida, teve um pouquinho de dificuldade de explicar. Então, eu não vou me atrever. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. Então, olha só. O que eu quero aqui é estimar a variação dos meus dados. Só que lembra aquela história de parâmetro e estimador que eu falei lá nos primeiros vídeos? Então, os estimadores eles são usados para a gente poder chutar ou estimar o valor real, o parâmetro real de uma amostra ou de um conjunto de dados qualquer. O Fischer mostrou que se eu divido por n, que é o número de amostras, esse estimador tende a enviesar. Se eu não me engano, acho que ele subestima o valor real, tá bom? Então, ele mostrou que a melhor forma de se estimar é dividir por n menos os graus de liberdade que são roubados, tudo bem? Que nesse caso aqui eu só fiz uma média, então é dividir por n menos 1, tá? Então, ao invés de dividir por 5, eu vou dividir por 4, aqui. E aqui, ao invés de dividir por 7, eu vou dividir por 6. Beleza? E aí, esse valor aqui, eu vou até aumentar a casa decimal, vocês vão ver que esse valor dá um pouquinho menor do que esse. E é para dar mesmo. Por quê? Quando eu tenho mais amostras, a minha estimativa da variação real dos dados ela tem que ser um pouquinho menor mesmo, porque a minha confiabilidade sobre esses dados aumenta, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma medida de variação. E percebam que elas são muito parecidas, que indica que o conjunto de dados varia de forma muito parecida. Tá bom? E isso aqui, galera, é variância. Tá bom? Então, a variância nada mais é do que a soma dos desvios de cada valor pela média do grupo dele, elevado ao quadrado, e dividido por n-1. A fórmula parece uma fórmula capetosa. Deixa eu ver se eu consigo achar a fórmula aqui. Opa, aqui meus vídeos gravados. Aqui. Fórmula variância. Pesquisa no Google. Tudo bem? Ela vai aparecer... Deixa eu ver... Aqui, ó. Ela aparece como isso aqui. Tudo bem? Então, a fórmula da variância... esquece desvio padrão. A fórmula da variância vai ser o somatório de cada valor menos a média ao quadrado dividido por n-1, que é o que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Então, essa é a primeira medida de variação do sistema, que é simples pra caralho, tá? É só uma forma da gente tentar estimar o quanto os meus dados estão variando em relação à média desses dados. Tamo junto? Tá. Qual que é o bizil aqui? Imagina que esses dados aqui eles estivessem em grama, tá bom? Então, a média deles, que seria 0,4, estaria em grama. Mas para chegar na variância, o que eu fiz? Cada valor menos a média, elevei ao quadrado, somei e dividi por n-1. Então, se isso aqui estava em grama, isso aqui está em grama ao quadrado. Se isso aqui estava em centímetro, isso aqui está em centímetro ao quadrado. Então, se isso aqui era uma medida linear, a variância passa a ser uma área, porque está ao quadrado. Então, o problema da variância é que ela tem uma dimensionalidade, arrasar aqui no português, ela tem uma dimensão diferente da dimensão original dos dados. Então, para conseguir entender melhor a variação, o ideal é que ela esteja na mesma unidade métrica dos dados, tá bom? Então, para isso aqui não ficar ao quadrado, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Muito difícil. Você faz assim, ó, igual raiz quadrada desse valor. Aqui. Igual raiz quadrada desse valor. Aqui. Então, agora, o meu Excel gosta de botar muita casa, né? Depois da vírgula. Estou vendo aqui só para ele arredondar, tá, gente? Pronto. Então, a raiz quadrada da variância pegou, então, a minha medida de variação e tirou o quadrado fora, tá? E isso é uma coisa que vocês nunca ouviram falar, assim, chama desvio padrão. Beleza? Então, aqui só o que está acontecendo é, quando eu pego a minha medida e tiro, boto ela na mesma dimensão dos meus dados, ou seja, eu tiro a raiz quadrada da variância, eu chego no desvio padrão.
Então, o desvio padrão ele é uma medida de variação dos meus dados que está na mesma unidade deles. De novo, não tem nenhum mistério, tá? Onde vai ser um pouco mais capetoso é o erro padrão. De novo, percebe que variância e desvio é a mesma coisa, né? Se alguém te dá o desvio e você leva ao quadrado, você tem a variância. Se alguém te dá a variância e você tira a raiz quadrada, você tem o desvio. O erro padrão, a lógica é o seguinte, o desvio padrão, ele tende a mostrar quanto os meus dados variam em relação à média dos dados, tá bom? O erro padrão, ele tenta extrapolar isso por uma coisa mais geral. Então, imagina assim, que eu fosse lá e eu tivesse um experimento qualquer, eu tivesse amostrado esses dados. Aí outra pessoa fosse lá depois e fizesse o mesmo experimento e mostrasse outro conjunto de dados. Então, ela teria, para a mesma região, para o mesmo sistema, um novo conjunto de dados. Então, eu teria a minha média, essa pessoa teria outra média. Aí, imagina que outra pessoa fizesse isso, depois outra pessoa fizesse isso e assim por diante. Então, eu teria várias médias, cada uma baseada numa coleta diferente, mas para o mesmo sistema, para o mesmo local, tudo bem? Então, o desvio ele é a variação dos dados em relação à média deles. Então, esse desvio está relacionado a esses dados aqui. Mas se eu tivesse várias médias, eu poderia calcular o que seria o desvio padrão dessas médias, entende? Então, é como se eu estivesse trabalhando numa hierarquia superior. Aqui é variação dos dados em relação a eles e o outro seria a variação das médias em relação a várias médias coletadas, que tem a mesma propriedade. Só que agora, como eu estou falando então de variação entre possíveis médias, ou seja, todas as novas médias que alguém poderia obter se refizesse o experimento, eu estou falando de uma hierarquia acima e não se chama mais desvio padrão, se chama erro padrão. Então, o desvio ele é referente aos dados e o erro é referente à replicabilidade do trabalho. Qual seriam as possíveis médias se eu fosse lá coletar em outros eventos, tudo bem? Só que o desvio padrão e o erro padrão, eles têm relação matemática um com o outro. O erro padrão, ele nada mais é que o desvio dividido pela raiz do número de amostras de uma única coleta. E nesse caso aqui, seriam 5, tudo bem? Vou dar isso aqui. Então, aqui eu tenho o erro padrão, beleza? Daria a mesma coisa aqui, vai ser igual ao desvio dividido pela raiz de 7 nesse caso, tá bom? Então, o erro padrão é como se fosse uma medida em que você extrapola para eventuais coletas novas de um mesmo sistema, tá? Quanto maior o erro padrão, quer dizer que maior a variação nas possíveis médias se esse trabalho fosse ser recoletado, tá? Mas, de novo, o erro ele é desvio dividido pela raiz de n. Então, se alguém dá o desvio padrão, você chega no erro padrão do mesmo jeito. A diferença é só uma hierarquia aqui, tá? Ai, Paulo, mas qual o valor que eu apresento na hora que eu fizer meu teste? Tanto faz. Normalmente, as pessoas não apresentam a variância porque ela tem essa diferença de dimensão. As pessoas optam por apresentar o desvio padrão ou o erro padrão. Qualquer um que apresentar, a gente chega no outro, tá? Então, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Então, basicamente, são as 3 principais medidas de variação. A quarta, que é o intervalo de confiança, é basicamente o seguinte. Lembra da distribuição normal, que tem a cara de chapeuzinho? Se você pegar o valor médio de uma distribuição normal e fizer esse valor médio e puxar ele mais o desvio padrão, então ele arreda para cá na curva, e ele menos o desvio padrão, isso vai pegar 67% dos seus dados, tá bom? Então, se eu pensar em uma distribuição de médias, tá bom? A média das médias, mais o erro padrão nesse caso, que é o desvio padrão disso, para cá tem 60 e menos o erro padrão, esse intervalo vai ter 67% dos seus dados. Tem gente que está interessado não em pegar 67, mas pegar os 95% dos dados. E aí, se você tiver um conjunto grande de amostras, se você faz o erro vezes 1,96, isso expande, né? Então o erro fica maiorzinho, você vai pegar 95% dos dados. Então, o intervalo de confiança nada mais é que o erro padrão multiplicado por um númerozinho, que depende, na realidade, de quantas amostras você coletou. Acima de 40, frequentemente é o mesmo valor, que é 1,96. Então, se eu tivesse aqui, isso aqui, vezes 1,96, eu teria, pensando numa amostra grande, tá, gente? O meu intervalo de 95% de confiança.
Deixa eu diminuir aqui. Imagina, por exemplo, que eu tivesse uma distribuição cuja média desses dados fosse 50. Tá bom? 50 mais 0,48, ou seja, 50,48. E 50 menos 0,48. 49,5, ou seja, de 49,5 a 50,48, eu teria 95% das minhas amostras dentro desses valores. Essa é a função do intervalo de confiança, tá bom? E, de novo, são todas relacionadas, é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então, agora, quando eu mostro qualquer um desses, entendo o que eu estou querendo dizer, quanto que esses dados variam em relação à média. Normalmente, eu vou mostrar variância ou desvio padrão, então eu estou interessado só na minha amostrinha mesmo, para saber se naquela amostra está variando muito, está variando pouco, se uma amostra varia mais do que a outra, ou se varia de forma parecida, tá? Mas essa é a lógica do teste. Tomara que vocês tenham entendido isso aí e a gente discute mais na aula. Thank you!